Gente, bom dia. Dei meus óculos para tomar coragem, vocês são muitos. Vamos começar antes da oração. Quero pedir desculpa pelo meu atraso. Eu sou quase incorrigível, quase, mas não desisto nunca, né? Então, vamos pedir aí a Deus para abençoar nossa manhã, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Senhor, nós queremos te agradecer por essa manhã de domingo. Queremos agradecer, Senhor, pela graça de te amar, pela certeza que o Senhor nos amou primeiro. Nós queremos agradecer, Senhor, pelo Senhor ter nos escolhido, pelo Senhor ter nos chamado e ter nos trazido aqui nessa manhã. Queremos pedir, Senhor, que o Senhor cuide de tudo aquilo, de todos aqueles que nós deixamos para estar aqui. E pedimos, Senhor, através da Virgem Maria, a graça de sair aqui te conhecendo um pouquinho mais e assim, Senhor, te amando um pouquinho mais também. Nós queremos pedir juntos aqui o Seu Espírito Santo, através da Virgem Maria, que Ele venha, Senhor, iluminar o nosso coração e nos incendiar de amor por Ti. Pedimos, Senhor, Seu Espírito, pela poderosa intercessão da Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, já que a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. São Miguel Arcanjo, defendendo-nos no combate. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São José, rogai por nós. Gente, estou aqui na dura missão, novamente, de substituir nossos queridos doutores da igreja, Pedro e Renato. E queria que a gente começasse pela palavra, tá? Eu uso um pouquinho mais o compêndio, eu não sei se vocês, enfim, têm esse hábito de usar aqui. Mas a gente vai ver hoje, começar a aula 1, do sacramento da Eucaristia. E é claro que vocês viram da confirmação, não viram? Viram a aula sobre a Crisma? Tiveram, né? Que é maravilhoso, que todos aqui com certeza vão receber esse sacramento. Alguns vão receber também a primeira comunhão. Quem vai receber a primeira comunhão também? Ah, que maravilha! Parabéns, parabéns. Então, assim, eu ouso dizer que esse tema é o tema mais importante, o tema central, vamos fazer aula de catequese, mas da nossa vida, né? Que é falar sobre a presença de Jesus na Eucaristia. Então, a gente vai ver aqui, como o Pedro mandou, a partir do 271 no compêndio. E eu queria começar com as passagens aqui da Sagrada Escritura, Lucas 22, de 7 a 20. Vamos lá. Você quer alguma coisa? Não? Ó, quem tem Bíblia no celular abre, quem tem Bíblia na mão. É maravilhoso pela mão, hein, gente? A gente poder rezar, quem sublinhar, de vez em quando pedir a Deus uma palavra. A última ceia. Raiou o dia dos pães sem fermento em que se deveria imolar a Páscoa, né? O Cordeiro Pascal, aquela celebração, né, que os judeus faziam desde que eles tiveram aquela graça lá narrada no Antigo Testamento. Eles continuaram celebrando isso. Eu não sei se vocês recordam, né, que o povo judeu era o que? Escravo, certo? Eles tinham sido escravizados, eles tinham parado como lá no Egito. José tinha ido servir lá ao faraó, acabou parando lá no serviço do faraó. E ele foi muito importante para o Egito. Ele é tratado assim como o segundo homem depois do faraó. Levou a família dele toda para lá. E depois o que aconteceu? Quando esse faraó morreu, vieram outros, os judeus estavam muito numerosos. E esse outro faraó esqueceu, tudo bem que José ela fez, escravizou o povo hebreu. Então eles estavam escravos. No meio disso tudo, o que a gente teve? A gente teve Moisés
que acabou sendo criado pela filha do faraó. E o faraó, vendo aquele povo super numeroso, ele falou: esse povo aí daqui a pouco vai dominar a gente. Aí o que eles fizeram? Escravizaram o povo hebreu. Então, o povo hebreu, ele era o quê? Escravo. Quando o nosso Senhor chamou Moisés que tinha saído fugido lá porque bateu num egípcio que tinha maltratado um hebreu, acabou matando ele, fugiu com medo do faraó. Ele chamou Moisés e falou: Moisés, eu te escolhi para libertar o meu povo. Aí ele falou: Jesus, chama outro, que eu sou galo, como é que eu vou falar com o faraó? Ele falou: não, é você mesmo, meu filho. Chamou ele, falou: seu irmão vai contigo. E ele começou naquela luta lá de falar com o faraó, pro faraó: Senhor, quer que você liberte o povo. O faraó ria, né? Tá me rindo, Deus, que eu vou libertar os meus escravos, vai embora daqui. Deus fez o quê? Vários prodígios. E o faraó continuou com o coração duro. Deram as pragas do Egito. Quem já ouviu falar nas pragas do Egito aqui? Já ouviram falar? Então, aí veio o quê? Chuva de granizo, o rio Nilo ficou de sangue, morreu lá um monte de animal. Depois vieram gafanhotos acabar lá com a plantação. Enfim, vieram diversas pragas. E aí sempre Moisés ia lá falar, o faraó não fazer. Ele falava: ó, então o Senhor vai te mostrar. Aí o faraó fala: manda parar com esse negócio, eu vou libertar. E não libertava ninguém. Até que, depois de uma das últimas pragas, né, Deus lançou uma cartada. Falou: agora ele vai, vai me ouvir. E o que aconteceu? Deus feriu os primogênitos do Egito. Ele falou para os judeus: olha, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão molar um cordeiro macho, sem mancha, perfeito, junto com ervas amargas, pães sem fermento. Vão pegar o sangue desse cordeiro, vão marcar a porta das casas de vocês. E quando o anjo exterminador passar onde tiver esse sangue, ele não vai entrar. Então isso aconteceu. Os judeus estavam ali celebrando essa passagem do anjo exterminador, com tudo isso que Nosso Senhor indicou para Moisés ali. E o anjo passou, feriu os primogênitos do Egito, dos animais e das pessoas. Quando o faraó falou: caramba, meu filho morreu, ele falou: chega, vão embora daqui, seu povo, que era um povo bendito, mas ele deve ter dito que era maldito, né? Vão embora daqui, eu não quero mais nada. Os egípcios apavorados começaram a dar um monte de presente para eles: leva tudo, só não volta para cá. E aí eles saíram e aconteceu aquilo que a gente viu como a passagem pelo mar, o que era? Vermelho. E eles passaram como? A pé. O mar, aconteceu o que com o mar? Abriu. Eles foram indo, aí na verdade eles estão felizes e contentes. De repente eles vão para trás, quem vem? Faraó. Com a cavalaria toda. Eles falam: que isso? Desistiu o maluco do faraó, depois de tudo que passou, ainda foi atrás. Moisés pediu ao Senhor, o Senhor mandou ele estender ali o cajado dele. Aí o mar se abriu e eles foram passando até enxuto. Atravessaram o Mar Vermelho até enxuto. Lembrei da Bíblia infantil do meu filho, tem o mar de um lado, o mar de outro, os peixes assim, quando arregalado, não entendeu nada. Abriu, e eles passaram, e aí o faraó falou: vamos atrás. Mas aí o que Deus fez? Fechou. E aí, como diz no Salmo, afogou no Mar Vermelho os cavalos e os cavaleiros. O salmista canta isso, Então afogou no Mar Vermelho os cavalos, os cavaleiros, o povo, totalmente maravilhado aí com essa ação do Senhor, foi para o outro lado e começa a caminhar rumo à terra prometida, porque Deus tinha falado que ele tinha uma terra para eles, essa terra prometida. E aí o que acontece? Super resumindo, eles vão caminhando, passam tempos difíceis, murmuram que estavam com saudade das carnes aceboladas do Egito, e Deus a todo tempo ali suportando aquela ingratidão, aquela murmuração. Quando eles tiraram sede, Moisés batia com o cajado na rocha, saiu água, e Deus deu para eles um alimento nessa caminhada rumo à terra prometida, que se chama maná. O que era isso? Ele diz que era um alimento branquinho. Quando eles acordavam, tinha ali aquele alimento cobrindo. Eles colhiam o necessário para aquele dia, sem
armazenar porque eles sabiam que na providência divina eles iam ter um maná de novo. Então Deus alimentou, né, eles com isso. Até codornizes mandou quando o povo reclamou de não ter carne. Mas a grande questão é que, né, esse maná, que parecia um triguinho, né, aqui na flor do trigo, parecia um, né, e que era saboroso, porque Deus ele é rico em detalhes, né, ele não deu uma maçaroca branca lá para eles comerem, né. Deus é amoroso e cuida de todos os detalhes, então ele deu aquele alimento saboroso que eles comiam ali todos os dias. E assim eles tinham o alimento necessário para cada dia, para eles refazerem suas forças e seguirem rumo à terra prometida. Tá? Vamos lá. E, enfim, só a nível de curiosidade, depois quando eles vão entrar na terra prometida, o que acontece? Moisés não entra, né? Mas entram Josué e Caleb. Josué e Joshua e Yeshua têm a mesma raiz, né? Ou seja, como se até ali eles foram, mas que a verdadeira terra prometida a gente teria com quem entrando na nossa frente? Jesus. É a mesma raiz, e Caleb é o povo de Deus. Então, Jesus e nós, né? Simbolicamente aí e verdadeiramente entrando na terra prometida. Bem, por que eu falei tudo isso no meio da palavra? Porque aqui ele fala o seguinte, que raiou o dia dos pães sem fermento, em que se deveria imolar a Páscoa. Porque os judeus celebram, né, essa passagem que a gente falou todo ano. Jesus era o quê? Judeu, né? Então, eles estavam ali chegando próximos a esse dia, e aqui a palavra diz pra gente, Jesus então viu Pedro e João dizendo, ide e preparai-nos a ceia da Páscoa. Perguntaram-lhe eles, onde queres que a preparemos? E ele respondeu, ao entrardes na cidade, encontrareis um homem carregando uma bilha de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. Prova sem parar, né, de que ele é Deus. E põe uma bilha de água, podia ter 300, mas ele sabia, né, que naquele momento eles encontrariam exatamente esse. Segui-o até a casa que ele entrar e direis ao dono da casa, o mestre pergunta-te, onde está a sala em que comerei a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará, no andar superior, uma grande sala mobiliada, ali fazei os preparativos. Foram, pois, e acharam tudo como Jesus lhe dissera. Podemos confiar, né? Jesus fala, podemos confiar. E prepararam ali a Páscoa, né? Daquela mesma forma, né? O cordeiro, os pães ázimos, ou seja, sem fermento, as ervas amargas. Chegada que foi a hora, Jesus pôs-se à mesa com eles e com eles os apóstolos. Disse-lhes, tenho desejado ardentemente comer convosco essa Páscoa, porque ele sabia que ia ser o quê? A última. Olha os detalhes do coração de Jesus. Ele falou, vamos comer, meu povo. Eu tenho desejado ardentemente comer convosco essa Páscoa, antes de sofrer. Pois vos digo, não tornarei a comê-la até que ela se cumpra no reino de Deus, né? Na festa que não tem fim, no céu. Pegando o cálice, deu graças e disse, tomai este cálice e distribuí-o entre vós. Pois vos digo, não tornarei a beber do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Tomou em seguida o pão e depois de ter dado graças, partiu-lhe, dizendo, isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, tomou o cálice depois de cear, dizendo, este é o cálice da nova aliança em meu sangue, que é derramado por vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, o que a gente tem aqui? A gente depois vai ler na pergunta, mas a gente tem aqui a instituição da Eucaristia. Foi exatamente nesse momento, vocês já viram com os doutores da igreja, que todos os sacramentos foram instituídos por Nosso Senhor. Pois o momento em que esse sacramento, o sacramento da Eucaristia, foi instituído foi esse. Foi no momento da Santa Ceia. A gente celebra a instituição dele em qual dia da nossa Semana Santa? Um pouquinho antes. Quinta. Isso aí.
Isso, porque sexta é a paixão, então, quinta, instituição da Eucaristia, sexta paixão, sábado, né, aquele sábado ali que no final tem o sábado de aleluia, mas aquele dia de silêncio em que a fé prevaleceu através de um Virgem Maria, e o domingo, finalmente, o domingo da ressurreição. Então, a gente, toda Semana Santa, a gente recorda esse dia aqui bendito, em que ele instituiu a Eucaristia. Em que ele disse para os discípulos, né? Quando ele diz, eis que eu estarei convosco todos os dias, até o final dos tempos. Ele quis ficar com a gente todos os dias. E em corpo, sangue, alma e divindade, no sacrário. Né? Em cada missa. O Beato Carlo Acutis, tem uma parte da vida dele que narra que o pai dele, a família dele, né, tinha muitas posses. E o pai dele falou, meu filho, eu estou te vendo aí, né, você é super católico e tudo, você quer ir na Terra Santa? Aí ele falou, papai, não, muito obrigada, porque eu tenho um sacrário aqui, é 5 minutinhos, eu não preciso ir para a Terra Santa. Eu não preciso onde Jesus pisou, porque eu tenho ele mesmo aqui. Olha que bonito. Eu tenho ele mesmo aqui. Aí a gente pensa, na Terra Santa, Jesus pisou na igreja de Deus, Jesus está aqui. Está do nosso lado. E ele quis fazer isso. Ele quis fazer. Pelo amor tão grande que ele tem a gente, ele quis se deixar inteiro. Inteiro. Tem São Tomás de Aquino, ele fez uma oração que ela é assim, né? Adoro-te com amor, Deus escondido, que sob essas espécies és presente. Ali sobre aquela espécie, que a gente vê, é presente. Dou-te o meu coração inteiramente em tua contemplação desfalecida. Aí fala, a vista, o tato, o gosto, nada sabem. Porque se você vê, você fala, Deus, é o ponto. Você prova, você fala, também. Só no que o ouvido sabe se há de crer. Creio em tudo que o Filho de Deus veio dizer. Nada mais verdadeiro pode ser do que a própria palavra da verdade. Porque ele disse, isto é o meu corpo. Aí ele fala, olha que bonito. Ele fala assim, na cruz estava oculta a divindade. Por quê? Ninguém podia imaginar um Deus crucificado, totalmente esfolado, pagando a nossa conta, né, gente? Então ele fala, na cruz estava oculta a divindade. Aqui, na Eucaristia, também está oculta a humanidade. Ou seja, ele se despojou totalmente. Ele se despojou, né, da aparência de divindade que ele podia ostentar, porque ele é Deus. Na cruz estava oculta a divindade. Aqui também está a humanidade. Ele se despojou até da aparência humana. Tudo isso por amor a nós, para ficar com a gente. Aí, portanto, porém, ambas aqui estão. Eu confesso que ambas aqui estão na realidade. Tanto a divindade quanto, porque está em corpo, sangue, alma e divindade. E o que pediu o bom ladrão, eu peço. O que o bom ladrão pediu? Lembra-te de mim, Senhor. Aí ele fala, não vejo as chagas como Tomé, isso tudo para a Eucaristia, mas confesso, meu Deus e meu Senhor, faz-me ter em ti cada vez mais fé, uma esperança maior e mais amor. Ó memorial da morte do Senhor, porque é conhecido como memorial da paixão, a gente vai ler daqui a pouco. Ó pão vivo que ao mundo dás a vida, é o pão que dá a vida, que a minha alma sempre de ti viva, que lhe seja sempre doce o seu sabor. Aí ele acaba, Ó doce pelicano, ó bom Jesus, lava-me com teu sangue a mim imundo, com esse sangue do qual uma só gota pode salvar do pecado de todo mundo. Ó Jesus, aqui eu contemplo o culto agora, dá-me o que eu desejo ansiosamente, ver-te face a face na tua glória, na glória contemplar-te eternamente. Olha que coisa linda. Uma coisa linda, um hino que ele fez, para a presença de Jesus sacramentado. Porque e a parte que eu queria ressaltar aqui é essa, na cruz estava oculta a divindade, aqui também está oculta a humanidade. Ou seja, Jesus, ele foi se despojando, foi se fazendo cada vez menor, por amor a nós. Para a gente poder receber ele, porque ele fala também, depois, quem bebe da minha carne, quem come minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Então, o que ele queria? Ele queria que a gente ficasse com ele. Porque ele sabe que aí está a nossa realização, aí está a nossa salvação, aí está a restauração da nossa imagem e semelhança, que a gente perdeu em relação a Deus. Então, ele quis se deixar por isso, por amor. Tudo ele fez por amor. E esse sacramento em especial, que é uma loucura. Esse festipão. Tem gente que pega Jesus como sagrado e leva para a missa negra. Faz as maiores barbaridades que você possa imaginar.
Tem igreja, infelizmente, igreja protestante que fala para as pessoas pegarem e desligaram Jesus na Eucaristia e jogam no fogo. Gente, ele já sabia que ele ia passar por tudo isso quando ele instituiu esse sacramento. Porque ele é Deus, ele sabia que ele ia passar. Mas mesmo assim ele quis. Por amor a nós. Porque ele sabia que a graça que a gente ia ter recebendo ele ia ser tão maior que aquilo lhe vale a pena. Então, vamos lá. É esse aqui o momento em que ele institui tudo isso. Vou ver a outra passagem, Atos 2, de 42 a 47. Uai. Bem, aqui é interessante que é o seguinte, vocês já viram, né, com certeza, Pentecostes, porque, uma coisa interessante, lá ele falou, fazer isso em memória de mim. Naquele momento ele instituiu também o sacramento da ordem, né? Aí ele criou os padres, não é isso? E a partir do momento, né, para quem ele passou essa missão de continuar fazendo aquilo? Para os padres, né? O padre, no momento ali que você olha, ele está em persona Christi, né? Ele está fazendo o próprio Cristo, né, através do sacramento da ordem que aquele sacerdote recebeu, ele está perpetuando essa instituição que ele fez, né? Eu tenho um amor enorme pelos padres, só de pensar que eles trazem para a gente a Eucaristia, eu não tenho como agradecer, a gente não tem como agradecer a eles, né? Então, enfim, eu tinha esquecido de falar lá dos padres, então eu falo aqui. Mas vamos ler essa passagem aqui de Atos 2, 42 a 47. Perseveravam eles na doutrina dos apóstolos, nas reuniões em comum, na fração do pão e nas orações. Aí olha que interessante isso, ó. Tem um asterisco aí, quem está com a Bíblia, e a gente vai lá para embaixo e fala fração do pão, 2 pontos. O rito eucarístico, ou a memória da paixão de Jesus, instituída na última ceia, que era praticada pelos apóstolos. Então ele mostra aqui que o que aconteceu. Eles obedeceram o que Jesus falou, fazer isso em memória de mim, e eles ali continuaram, então, celebrando a Eucaristia. Então, perseveraram na doutrina dos apóstolos, nas reuniões em comum, na fração do pão e nas orações. E aí ele fala assim, de todos eles se apoderou o temor, pois pelos apóstolos foram feitos também muitos prodígios e milagres em Jerusalém. E o temor estava em todos os corações. Todos os fiéis viviam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e os seus bens, dividiam-nos por todos, segundo a necessidade de cada um. Unidos de coração, frequentavam todos os dias o templo, todos os dias, hein? Partiam o pão nas casas e tomavam a comida com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e cativando a simpatia de todo o povo. E o Senhor cada dia lhes ajuntava outros que estavam a caminho da salvação. Literalmente, aqui embaixo diz, aqueles que eram salvos. Então a gente vê que eles perseveraram, né, nesse mandamento ali do nosso Senhor, né, nessa instituição que ele fez, continuaram, então, seguindo com isso. E aqui nós temos as consequências disso, né? Os efeitos da Eucaristia na vida deles, que faziam com que outros se juntassem a cada dia. Vou retomar esses efeitos no final aqui da aula. Se eu me esqueci, alguém fala assim, ei, você ia retomar lá a palavra, tá? Só para não me acharem loucos depois que ouvirem esse negócio. Então, vamos lá. O sacramento da Eucaristia. O que é a Eucaristia? Alguém pode ler? Alguém tem um compêndio aqui? Lê para mim, por favor. O que é a Eucaristia? Tá gravando, por isso que eu me aproximei. É o próprio sacrifício do corpo e do sangue do Senhor Jesus, que ele instituiu para perpetuar pelos séculos, até seu retorno, o sacrifício da cruz, confiando assim à sua igreja o memorial da sua morte e ressurreição. É o sinal da unidade, o vínculo da caridade, o banquete pascal, no qual se recebe Cristo, a alma é coberta de graça e é dado o penhor da vida eterna. Gente, olha só que coisa linda.
ele fala aqui o seguinte: o que é? O que é a Eucaristia? Se alguém perguntasse a vocês assim, o que é a Eucaristia? O que vocês responderiam? A união do corpo e do sangue. É o próprio Cristo, né? O corpo, o sangue, é o Senhor, o corpo, o sangue, é uma divindade. O que mais vocês falariam? O Catecismo fala pra gente isso aqui. Ele é o próprio sacrifício do corpo e do sangue de Jesus, que ele instituiu para perpetuar pelos séculos até o seu retorno. É o sacrifício da cruz, confiando assim a igreja memorial de sua morte e ressurreição. Memorial, ele pediu pra gente literalmente fazer isto em memória de mim. Cada vez que a gente celebra, que a gente vem participar da Santa Missa, a gente está seguindo, a gente está participando desse memorial. E o sacrifício que aconteceu ali na cruz, de forma cruenta, ou seja, com derramamento de sangue, ele se repete na missa de forma incruenta, sem derramamento de sangue. Mas ele se repete. Por isso que a missa é tão importante e ela é tão maravilhosa, e os efeitos dela, por mais que a gente não veja, eles são tão tremendos no nosso coração, na nossa vida e no mundo. O mundo sem missa já teria acabado há muito tempo, as pessoas teriam se explodido umas das outras. Aí ele fala aqui, além desse memorial, é o sinal da unidade. A gente viu também aqui como que esses apóstolos permaneciam ali unidos. É o sinal da unidade, é o vínculo da caridade, é o banquete pascal, no qual se recebe Cristo e a alma é coberta de graça e é dado o penhor da vida eterna. O que é o penhor? O penhor é a garantia da vida eterna. Nosso Senhor também disse, nesses dias a gente leu no Evangelho, que quem recebe a Eucaristia tem a vida eterna. Quem come a carne dele, bebe o sangue dele, tem a vida eterna. Então ele é esse penhor da vida eterna, é a garantia da vida eterna. E por que isso? Porque a gente vai se configurando a Cristo de forma muito especial ao receber esse sacramento. Porque vocês já devem ter aí aprendido que o que acontece? Todo sacramento, ele traz uma graça santificante. Ou seja, todo sacramento, de alguma forma, ele contribui para que a gente alcance o objetivo em comum da nossa vida, que é a santidade. Se a pessoa fala, não quero ser santo, então, meu querido, você não quer ir para o céu, porque no céu só vai entrar santo. Alguns que conseguem ir direto, que maravilha, outros lavam a roupinha no purgatório depois, vão, mas no céu só vai entrar santo. Se a pessoa não for santa, ela vai para baixo, vai ficar lá na eternidade com o capeta, porque lá no céu só entra santo. Então, quando ele fala aqui que nós temos esse penhor, ou seja, essa garantia da vida eterna, é porque conforme a gente vai recebendo o Nosso Senhor em estado de graça, ele vai alimentando a nossa alma e ele vai configurando a gente, ou seja, ele vai dando a graça da gente se santificar. E vocês veem que interessante, todo sacramento, como eu falei, ele dá pra gente uma graça santificante. Mas o sacramento da Eucaristia dá pra gente o quê? O próprio Deus, o próprio santificador. Ou seja, enquanto os outros dão graças santificantes, nesse a gente tem o próprio Deus. A gente tem a fonte de todas as graças. A gente tem o nosso santificador. Então, por isso que ele é o sacramento central da igreja. Todos os outros sacramentos convergem para ele. Porque ele é o sacramento magno. Ele é. Porque ele é o próprio Cristo. Então, ele é essa garantia da vida eterna. Por isso, porque a gente vai recebendo ali e a gente vai tendo a graça de se configurar ele, ou seja, de santificar, chegar no objetivo da nossa vida. O servo de Deus Guido está em processo de beatificação. Tem uma vez que ele viajava com a família para Friburgo e ia na missa todos os dias. A gente viu aqui também nessa palavra, vou acabar falando ela toda antes de acabar a aula, mas tudo bem? Oi? A Ângela. Sim, a irmã dele. Aqui paroquiana, graças a Deus. Estamos tropeçando em santos, como diria o padre amigo meu, a gente nem sabe. De vez em quando ela vem. Vem, ela é paroquiana daqui. E aí, ele fala o quê? Unidos partiam pão nas casas, todos os dias frequentavam o templo. E o Guido, o que ele fez? Ele ia todos os dias, mesmo nas férias dele, ia para Friburgo, para a missa. Um dia chovendo, a mãe dele falou assim: ô Guido, tá chovendo. Minha mãe falou: vai, participa da missa pela TV. Cara, um zelo ali de mãe. E aí,
Ele falou: mamãe, a missa pela TV é linda, mas eu não posso me dar o luxo de ficar um dia sem Eucaristia. Se dar o luxo, vocês vejam só, né? Nesse dia aconteceu uma coisa muito interessante na vida do Guido, que de fato começou a chover muito. Os pais foram atrás dele para buscar, porque o Guido ia para a missa de manhã e ele ficava depois em adoração até o meio-dia e descia, né? Então os pais falaram: dessa vez está chovendo muito. Quando eles foram buscar o Guido numa chuva torrencial, que eles abriram o carro, o Guido entrou seco, que a chuva é na frente dele e atrás dele. A gente, enfim, vai realmente indo, né, crescendo em amizade com Deus, e Deus vai fazendo esses carinhos, né, na vida dos santos, né, e com certeza retribuiu ali aquele amor dele, que não parou nem mesmo na chuva torrencial. Às vezes a gente por tão pouquinho não vai, né? Tem pessoas em países em que a Eucaristia é proibida. Agora em novembro vai começar a chover, não. Vai começar a chover? Venha para mim mesmo assim. Eu tô até agora, eu vim todos os dias até agora. É isso aí, capricha no guarda-chuva e vambora, galoche, vamos. O que acontece? Tem países em que os cristãos são perseguidos, eles celebram a Eucaristia escondidos, se acham, eles são martirizados. Chega. E a gente tem aqui a graça, China, Índia, a gente tem a graça de quê? Da liberdade, de poder vir. A gente tem uma paróquia na nossa esquina, a gente tem missa todos os dias. E às vezes eu leio vidas de santos, em que sabe o que acontece? Eles tinham, no máximo, uma vez por semana. Imagina. Tá? Tem lugares aqui ainda, por exemplo, Lumiar, tem uma missa por mês. A gente está com a graça aqui abundante, inesgotável, transbordante do nosso lado. Então, que a gente aproveite. Agora vamos lá, essa é fácil. Eu só não precisar nem ler a resposta, que a gente já falou. Quando Jesus Cristo instituiu a Eucaristia? Na sexta-feira. Na quinta, um pouquinho antes, isso aí. Na quinta-feira santa, ó, na noite que ia ser entregue, celebrando com seus apóstolos a última ceia. Foi naquele momento, né? Na quinta-feira, eu digo para vocês, se programem para no ano que vem, com certeza já falaram isso aqui, mas enfim, para vocês viverem a Semana Santa inteira. Eu vivi, mas porque não foi a primeira vez que eu participei da parte ali, daquela parte do Getsemane, e fiquei até meia-noite, mas não aqui, mas enfim. Parabéns. O que acontece? A Semana Santa do Santos Olhos não foi, mas eu vi pela TV do Santos Olhos. A gente tem o quê? Né? A gente tem ano que vem. Uma celebração riquíssima a cada dia, desde o domingo de Ramos, né, até a paixão do nosso Senhor. Então, assim, vivam esse dia. A quinta-feira santa é que vocês lembrem, meu Deus do céu, assim, Jesus lavou ali os pés dos discípulos, a gente lembra, né, quando o padre lava ali os pés das pessoas, mas esse dia ele instituiu a Eucaristia, ele deixou ele mesmo, né, ele ocultou até mesmo a humanidade dele, a divindade estava oculta, ocultou até mesmo a humanidade, ele por amor a nós, para que a gente possa ter a vida eterna, porque ele é o penhor da vida eterna, ele é a garantia da vida eterna, por amor, meu Deus do céu, que coisa. Ninguém pode saber de um negócio desse e continuar vivendo indiferente à Eucaristia, né? Então, assim, que a gente lembre esse dia, né? Que a gente peça a Deus essa graça da gente viver a próxima Semana Santa como uma melhor Semana Santa da nossa vida. A gente peça a graça para ele enxergar, Senhor, que eu veja, né? Ele tantas vezes perguntou para os sábios: o que você quer? Senhor, que eu veja, né? Que a gente veja, que a gente consiga enxergar essa maravilha. Então eles gostam dos sinceros, né? Não é pra gente estar ali, né, que maravilha. Não, Senhor, eu não consigo enxergar essa coisa. Me dá a graça de enxergar, né, a beleza de tudo isso. Ele dá a graça. Então ele instituiu nessa quinta, como foi instituído também o sacerdócio na quinta de manhã. Na quinta celebração é só à noite, né? Da quinta-feira santa. Mas de manhã a gente tem a missa dos Santos Olhos, em que os sacerdotes fazem a renovação aí, né, do sacerdócio deles, leem, né, enfim, fazem essa celebração das promessas ali, sacerdotais dele, e o bispo, ele faz ali a bênção dos santos olhos, que a gente usa aqui no batismo, na crisma, na unção dos enfermos. A primeira vez que eu ouvi o bispo fazer uma bênção sobre os olhos, eu chorava, que é uma coisa linda, e você vê assim, o poder da bênção que Deus dá através do bispo para aqueles olhos. E por isso, né, que Deus quis também instituir isso, por amor a nós, para que a gente possa
chegar na meta, que é a santidade. Então, enfim, participem. Participem, daqui da feira vocês vão lembrar de mim. Você, ou não precisa lembrar de ninguém. Mas assim, porque verdadeiramente é uma coisa, assim, é lindo. E a gente, assim, por ignorância, às vezes, não participa e não consegue ver. Eu olho o que passa na minha mão, quando eu tô, né, quando eu vou pedir o sacramento da unção dos enfermos. Quando você ouvir a bênção que o bispo dá, é uma coisa realmente que transforma o nosso coração. Mas enfim, participem e lembrem, nossa, nesse dia a gente está celebrando que Jesus se deixou inteiro para mim, parecendo um pão, por amor a mim, para me alimentar a minha alma. Como ele a instituiu? 273. Quem lê? Quem tem compêndio? 273? Pode ler. Deixa ele ler aqui. Por favor. Depois de ter reunido os seus apóstolos no cenáculo, Jesus tomou nas suas mãos o pão, partiu-o e deu a eles, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Depois tomou nas suas mãos o cálice do vinho e lhes disse: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isso em memória de mim. Gente, as palavras que a gente ouve sempre aonde? Na missa, né? Na missa. E é exatamente nesse momento da missa, ou seja, no momento ali da consagração, em que o padre, como a gente falou, pelo sacramento da ordem que ele recebeu ali em persona Christi, ele fala, né? Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Depois ele pega o cálice, tomai todos e bebei, esse é o cálice do meu sangue, sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazer isto em memória de mim. Gente, tem um santo, né, que eu já esqueci quem é, que ele fala, né, que quem comunga, ali comunga fogo e poder, que comunga o próprio Cristo, né? E olha que coisa bonita, né? Quando a gente recebe ali Jesus em corpo, sangue, alma e divindade, nós ficamos selados com o sangue dele, que nem aquele sangue lá, né, da antiga aliança, quando Deus falou, vocês botem esse sangue do cordeiro, né, nas portas de vocês, que o anjo exterminador vai passar direto. Esse sangue do cordeiro, quem é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Cristo, né? Então nós somos marcados com esse sangue do cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sim, se ofereceu um sacrifício uma vez por todos, isso mesmo, Thiago. Então assim, nós ficamos selados com esse sangue, né? Ao receber ele mesmo, em corpo, sangue, alma e divindade. Então ele instituiu com essas palavras, e é exatamente nesse momento da missa em que a gente tem, o que daqui a pouco a gente vai falar, mas que eu já vou adiantar, o que? O milagre da transubstanciação. O que é isso daí? Transubstanciação, a mudança de substância. O que a gente tem? Do natural para o sobrenatural. Do natural para o sobrenatural total. O que acontece ali? A gente tem pão sem fermento, né? Ali é fina, flor do trigo. A gente tem o pão. E a gente tem o vinho, né? O fruto da videira. Por isso que Jesus, o pai fala, ligado, fruto da videira, trabalho manto, né? Então, o que acontece ali? Naquele momento, acontece um milagre da transubstanciação. Se muda a substância. Quando o padre termina a consagração falando exatamente essas palavras, exatamente como Jesus, porque a pergunta não é como o padre fala, mas a pergunta é como Jesus instituiu, né? Então o que acontece? Naquele momento, quando o padre, no momento da consagração, ele fala ali essas palavras, a gente tem esse milagre. O pão vira o quê? O corpo de Cristo. O vinho, ele vira o quê? O sangue de Cristo. Então tem gente que fala assim, mas eu queria tanto ver um milagre, a gente falou que da vida do Guido, e, enfim, a gente vê milagres verdadeiramente, né, que Deus fazendo ali através da intercessão dele, né, da fé dele. E tem pessoas que falam, meu Deus, mas eu nunca vi um milagre, meu querido, vai na missa. Aquele carro Atos também. Meu filho, vai na missa, porque você vai ver o milagre da transubstanciação. Todo dia, você vai ver um milagre todo dia. Você vai ver o pão virando o corpo de Cristo. Você vai ver o vinho, né, virando o quê? O sangue de Cristo. Você pode ver todos os dias.
no momento, o quê? Quando Quando o padre fala exatamente essa fórmula, tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Nesse momento, a gente tem a transubstanciação. E do vinho, né? Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, sangue da nova e eterna aliança, será derramado E a por parte vós. do sino representa o quê? A parte do sino. Depois que o pessoal ajoelha lá. Não, no final, no início. Não, então, quando ele faz, ele bate o sino uma vez, depois faz de novo. Assim, essas duas vezes representam o quê? Ele faz no início pra gente ajoelhar e faz no final pra gente levantar. Mas ele bate aquelas vezes. No momento em que ele eleva. Isso. Eu acredito que seja uma forma de chamar a nossa atenção, né, também. E pra gente também olhar, né? Tem gente que nessa hora abaixa a cabeça. Pessoal, cada um. Então, não. Olha que interessante, Tiago. Esse não é o momento para sua oração pessoal. Esse é o momento de você contemplar o milagre. Porque tem gente que abaixa a cabeça, tem gente que fica ali rezando. Esse é o momento da gente estar ali, né, em adoração a Deus que está se dignando novamente, né, a estar ali por nós. Então, assim, não é um momento Pra gente ficar assim. não é o momento da gente ficar fazendo nossa oração pessoal, por isso é o momento da gente verdadeiramente contemplar esse milagre e adorar Cristo, né, que se dignou. Porque ninguém vê, a vir. ninguém. Todo mundo fica também assim. Então, essa é a importância da gente, né, se colocar ali diante, né, nessa hora, verdadeiramente em adoração a Jesus, né, que está vindo mais uma vez ali aos nossos altares. Vamos lá. O que representa a Eucaristia? Meu Deus, cadê o... Aqui. O que representa a Eucaristia? Quer ler, Tiago? Na vida da igreja. É fonte e ápice de toda a vida cristã. Na Eucaristia atinge o seu clímax a ação santificante de Deus para conosco e o nosso culto para com Ele. Ele encerra todo o bem espiritual da Igreja. O mesmo Cristo, nossa Páscoa. A comunhão da vida divina e na unidade do povo de Deus são expressas e realizadas pela Eucaristia, mediante celebração eucarística. Já nos unimos à liturgia do céu e antecipamos a vida eterna. Gente, para mim, a gente podia ler isso e ir embora. Olha só, o que é a Eucaristia na vida da igreja? É tudo na vida da igreja. É o próprio Cristo. Aí ele fala aqui, ó, é a fonte, pra gente é a fonte, e ao mesmo tempo é o ápice de toda a nossa vida cristã. Olha só, é a fonte da nossa vida cristã. E ela é o ápice. Né? No momento em que a gente recebe ali Jesus, a gente tem literalmente ali, a sensação que só a Virgem Maria teve, de ter Deus dentro dela. Né? Então, assim, é a fonte, o ápice de toda a vida cristã. Na Eucaristia você tem o clímax, você tem o ápice da ação santificante de Deus para conosco. É um bate de Deus, tudo que Ele fez. Né? A gente vê toda a história maravilhosa do Antigo Testamento, preparando a vinda do Messias, ou seja, ali o protagonismo do Pai, né, no Antigo Testamento. Depois o Novo Testamento, com o protagonismo do Filho, né, e depois com a vinda do Espírito Santo, o protagonismo do Espírito Santo, a Trindade aí, em todo esse momento da história aí da humanidade, da igreja, né, desde sempre, a gente vê Deus preparando amorosamente a gente para quê? Para o céu. Que a gente já pode experimentar aqui de forma muito especial com a Eucaristia, mas a gente já pode experimentar. Conforme a gente vai crescendo em amizade, em comunhão com Deus, a gente já vai experimentando, como os santos experimentaram, o céu. E aqui ele fala que é o seguinte, a Eucaristia encerra todo o bem espiritual da igreja, porque é o mesmo Cristo. Nossa paz, porque a gente tem Cristo ali. Né? E ele fala aqui, a comunhão da vida divina e a unidade do povo de Deus são expressas e realizadas na Eucaristia. Por isso que eu falo que a comunhão de vida, tanto a gente fala, né, é a nossa primeira comunhão. Esperamos de quê? De muitas. Né? Para a gente viver verdadeiramente ali unidos com Cristo. A criança tem um perigo dos pais terem colocado, por colocar na catequese e fazer a primeira comunhão, tem gente que fica com a primeira até e única. Nós temos a graça de, por nós mesmos, estarmos aqui, né?
e buscarmos a Deus. Então a gente pode verdadeiramente alimentar essa comunhão. A criança depende do pai. Benditos sejam os pais que levam as crianças para se alimentarem do pão da palavra e do pão da Eucaristia. Mas nós, né, que já crescemos, nós temos essa graça de poder por nós mesmos buscar isso. A Eucaristia tem todos os bens, né? Todo bem espiritual que a gente possa imaginar, a gente tem na Eucaristia. Então, por que não buscá-la? Por que não aproveitar o máximo que a gente puder? Né? Gente, eu lembro das frases do santo e não lembro dos nomes dos santos, mas enfim, teve um santo que falou assim: você quer receber poucas graças? Visitai Jesus no Santíssimo Sacramento poucas vezes. Você quer receber de Deus muitas graças? Visitai-o muitas vezes. E literalmente, se eu ligasse para você e falasse assim: caraca, Jesus está aqui, o que você ia fazer? Você vai largar tudo, né? Vai correr para Jesus. Só que ele está aqui. Ele está aqui no sacrário, né? Oculto ali, né? Tinha um outro, né? São Tomás falou, né? Adoro o amor de Deus escondido, né? São Francisco Marco, ele também falava isso, né? Jesus escondido. Então assim, Jesus está literalmente ali. Como não dá uma visitinha, como a gente não dá um alô ali para ele, né? Às vezes a gente passa por uma igreja e às vezes passa como se nada acontecesse. Então ele de fato está ali, esperando, né, a nossa visita, e principalmente esperando que a gente o receba, que foi para isso que ele se deixou. Então ele fala aqui, ó, olha só, mediante a celebração eucarística, nós já nos unimos à liturgia do céu e antecipamos a vida eterna. Quando você for na missa, você pode falar assim: ó, estou indo no céu, tá? Volto já. Porque é literalmente isso que a gente experimenta. A gente se une à liturgia do céu. A gente se une à liturgia do céu. E antecipa a vida eterna. O que acontece, gente? Os sacramentos, né? Eu peguei aqui um trechinho que fala o seguinte: olha, independente dos períodos da nossa vida, porque a gente viu que o quê? Que os sacramentos, eles nos acompanham a nossa vida inteira, certo? A gente nasce, é batizado, aí a gente tem o quê? A comunhão, a gente tem a crisma, que confirma a nossa fé. Depois, nos sacramentos de serviço, matrimônio, a ordem. A gente tem também o quê? Caiu, a gente quer levantar correndo, a gente recebe o quê? A confissão. Está doente, né? A unção dos enfermos. Falei 7 aqui, nem sei mais. Falei? Enfim. Acho que falei, né? Batismo, primeira comunhão, crisma, sacramento da ordem, matrimônio, unção dos enfermos e confissão. Isso. Então os sacramentos acompanham a vida inteira, que Deus quer a gente santo. Né? Só que ele fala aqui, ó, independente dos períodos da nossa vida, a vida precisa satisfazer uma grande necessidade, que é a do alimento. Para a gente poder o quê? Se conservar e crescer saudável. Então ele fala aqui, ó, nós temos para a alma esse sacramento que é o alimento. Esse sacramento que é o nosso alimento, o sacramento da Eucaristia, cuja graça sacramental específica, porque todos os sacramentos dão para a gente a graça santificante. Em todos eles a gente tem graça para a gente ser santo, né? Para a gente ser, entre aspas, mais santo e chegar no céu. Mas cada sacramento também tem uma graça específica dele. Né? O matrimônio, por exemplo, vai ter graça para você não só aturar aquela bendita pessoa do seu lado, mas casá-la santo. Né? E aqui, como diz, ele fala assim, os sacramentos eles dão para a gente como se fosse um talão de cheque em branco. Não vem todas as graças de uma vez. Então tem hora nessa vida que você tem que falar assim: estou precisando sacar essa graça, que veio junto. E aí Deus dá essa graça para a gente. E ele fala aqui, a graça do sacramento, a graça sacramental específica da Eucaristia é o crescimento da caridade sobrenatural, o crescimento do amor de Deus e do próximo. E qual foi o mandamento novo que Jesus deixou para a gente? Amai-vos uns aos outros como eu vos amo. Ele deixa 2, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ao próximo como a ti mesmo. Francisco até ressaltou o nome dele. Que bom, que bom. Então, estamos em comunhão com ele. O que acontece? A gente recebendo a Eucaristia, a gente tem a graça de viver esse novo mandamento. Porque ele fala que a graça específica dela
é o crescimento da caridade sobrenatural, o amor de Deus e do próximo. Ou seja, ali está tudo. Ali está tudo que a gente tem para amar a Deus. Conforme a gente vai recebendo Ele em ação de graça, a gente vai tendo um amor, uma fome dele gigantesca, e a gente cresce em amor do próximo. A gente vai se configurando a Deus, a gente começa a amar a gente, que a gente vai sentindo aquele amor de Deus por nós, e a gente começa a amar o próximo como a nós mesmos. Então, essa uma pessoa vacilou, mas eu já vacilei tantas vezes, né? Meu Deus do céu, eu vou ter que perdoar essa pessoa de novo. Meu Deus do céu, todas as vezes que eu vou no confessionário, Deus me perdoa, amiguinho. Né? Amar o próximo como a mim mesmo é isso. Eu quero sempre o perdão, eu não vou dar sempre o perdão. A regra de ouro do Evangelho qual é? Fazer ao outro o que você gostaria que fizesse para você. Não é só não fazer, não faça para o outro o que você não quer que ele faça. Às vezes é fácil, né? Fazer para o outro aquilo que você gostaria que fizesse para você. Ah, eu quero errar, eu quero que me dê um beijinho. Eu quero errar, eu quero que meu marido venha me abraçar e falar assim, te amo mesmo assim, tá? Isso eu quero, maravilhoso. Agora, vamos lá tentar dar o meu abraço para ele depois que ele vacila. Adoraria que ele fizesse isso comigo. Fazer com o outro que ele gostaria, que você gostaria que fizesse com você. Para a gente seguir essa regra de ouro, a gente tem que amar o próximo como nós mesmos. E está aqui. O alimento é esse, é a Eucaristia. É a Eucaristia. Não esqueçam isso. Né? Que todos os sacramentos, eu vou repetir isso mais uma vez, eles trazem para a gente a graça santificante. Eles ajudam a gente a chegar no objetivo da nossa vida, que é a santidade, que é a gente ser santo. Mas cada um tem também uma graça específica. E o da Eucaristia, quem puder, quem anotar, eu sou louca da anotação, vocês anotem isso. A graça sacramental específica da Eucaristia é o crescimento da caridade sobrenatural. O amor de Deus e do próximo. Isso está nesse livrinho chamado A Fé Explicada, tá? Da Quadrante. Que é maravilhoso. Enfim, vamos seguir aqui. Como é chamado esse sacramento? Sacramento da Eucaristia. Mas tudo bem, mas ele tem outros nomes. Quem quer ler aí pra gente? 275. Aqui. Pode, obrigada. A insondável riqueza desse sacramento se exprime com diversos nomes que invocam seus aspectos particulares. Os mais comuns são Eucaristia, Santa Missa, Ceia do Senhor, Fração do Pão, Celebração Eucarística, Memorial da Paixão, da Morte e da Ressurreição do Senhor, Santo Sacrifício, Santa e Divina Liturgia, Santos Mistérios, Santíssimo Sacramento do Altar e Santa Comunhão. Gente, então, Eucaristia, que significa ação de graças, tem também outros nomes que a gente pode ver aí. Todos esses nomes, né? Santa Missa, Ceia do Senhor, Fração do Pão, Celebração Eucarística, Memorial da Paixão, Divina Liturgia. Você pode falar, onde você está, irmã? Onde você está indo? Estou indo para a Santa e Divina Liturgia. Santos Mistérios, Santíssimo Sacramento do Altar, a Santa Comunhão. Todos esses nomes, então, são para esse sacramento que a gente está estudando aqui hoje. E aí, enfim, eu acho que vocês viram aqui, né, com Renato e Pedro, que cada sacramento, ele tem, né, Jesus ele teve esse cuidado, né, de fazer, muitas vezes ele mesmo escolhendo as espécies, outra vez através da igreja, algo sensível, né, para o sacramento. E algo, né, que a gente consiga ter a certeza absoluta daquilo ali. O que a confissão, vocês ainda vão estudar, tem uma coisa tão importante pra gente. Eu te absolvo dos seus pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também. Cara, ouviu, perdoou. Então pode ficar dúvida saindo por aí, né? Ai, será que eu fui perdoado? Ai, será que eu pedi perdão sozinho pra Deus? Né? A gente fala, me confesso com Deus. Te perdoou, amiguinho? Você tem certeza? Então por quê? Porque no sacramento a gente tem certeza. Porque a gente, ó, tá ali, a gente, ó, eu te absolvo de todos os seus pecados. Tenho certeza, Jesus. Obrigada. Né? Nesse sacramento, então, só para a gente retomar, que eu esqueci de falar naquela parte, a gente tem que ter o quê? O pão e o vinho, que vão na consagração, né, passarem pelo milagre da transubstanciação, e as palavras do padre, como o Aquaman me perguntou.
as palavras do padre, quando ele fala aquilo, né? Isto é meu corpo, isto é meu sangue, naquele momento. A gente tem ali a transformação. Só que eu esqueci de falar isso nesse pontinho, então eu estou voltando. Então, todos esses nomes são para o mesmo sacramento. Como se situa a Eucaristia no desígnio divino da salvação? Como se situa? Onde é que ela está? Nesse plano maravilhoso que Deus fez para a nossa salvação, né? Como a gente falou aqui, desde o início da história, passando por todo o Antigo Testamento, por todo o Novo Testamento, como se situa a Eucaristia no desígnio divino da salvação? Quem é o próximo? Pode, vamos lá. Obrigada. Isso. Na Antiga Aliança, a Eucaristia é prenunciada, sobretudo, na ceia pascal anual, celebrada todo ano pelos hebreus com os pães ázimos como lembrança da imprevista e libertadora saída do Egito. Jesus a anuncia em seu ensinamento e a institui celebrando com os seus apóstolos a última ceia, durante um banquete pascual. A Igreja, fiel ao mandamento do Senhor, "Fazei isto em minha memória", sempre celebrou a Eucaristia, sobretudo no domingo, dia da ressurreição de Jesus. Obrigada. Então, a gente viu aqui como que ela se situa. A gente viu que ela é prenunciada por aquela festa pascal. Lembra que a gente falou tanto que Jesus chamou os discípulos dele para essa celebração? E depois ele falou o quê? Você vê, interessante, pães ázimos, pães sem fermento. O que é a espécie ali? A hóstia, mesmo antes de ser consagrada, ela é um pãozinho sem fermento, né? E aí depois ele fala, olha, como lembrança da imprevista e libertadora saída do Egito. Olha só que coisa bonita, gente. É a saída do tempo de escravidão para o tempo da terra prometida, para o tempo da caminhada, né, rumo à terra prometida. E o que a Eucaristia ela faz com a gente? Só um minutinho, Tiago, só me perco aqui, porque eu não sou que nem os doutores da igreja, minha cabeça não é alta. O que acontece? A gente recebendo a Eucaristia, a gente também se alimenta, né, para passar o quê? Dessa vida de escravidão para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Então a Eucaristia, que é o alimento da nossa alma, né, a gente tem o alimento do nosso corpo e tem também o alimento da nossa alma, o principal dos alimentos da nossa alma é a Eucaristia, né? Ele ajuda a gente também nessa passagem da nossa vida de escravidão para a nossa vida, né, a gloriosa vida da liberdade dos filhos de Deus, rumo à nossa terra prometida, né, que Jesus garantiu para a gente pagando nossa conta ali. Então, a Eucaristia ela tem isso de alimento. Qual foi o nome do alimento que eu falei para vocês que Deus deu para o povo lá que amanhecia branquinho lá? Maná. Olha que prefiguração da Eucaristia, né? Alimenta eles na caminhada rumo à terra prometida. E o grande alimento da nossa alma rumo à terra prometida é a Eucaristia. Salmo 96. É a Eucaristia. Pode cantar. É o Salmo 96, acho. Mas eu só quero saber cantar. Canta aí pra gente. É o começo do Dia das Mães. Canta, meu bom. 40 anos, desgostou, não quer narrar. E por isso eles veio na minha ida, não entrava no repouso prometido. Verdade, você reza todo dia das horas, né? Maravilhosa prática. Então, gente, isso daqui que ele queria falar, né? Começou lá, então você vê que bonito, né? Deus, ele é poético, né? Além de tudo. Você vê que coisa, é isso, na passagem da escravidão do Egito para, né, rumo à terra prometida, o que alimentou eles, né, foi o maná. Mas como Jesus disse, ó, os seus pais comeram maná e morreram, mas quem come da minha carne e bebe do meu sangue, né, tem a vida eterna, não morrerá. Então assim, não morrerá por quê? Porque a gente terá a vida eterna. É o penhor, como a gente viu aqui no início do compêndio, o penhor da vida eterna. Então vocês veem, né, que bonito isso, como ela se situa nesse desígnio da salvação e como até hoje ela continua, né, significando isso. Ou seja, a gente tem uma prefiguração da Eucaristia. Né? A Eucaristia é infinitamente superior, que é o próprio Cristo. Então ele fala que, né, tem isso. Depois ele fala então que Jesus instituiu ali na última ceia, na quinta-feira santa, e que a igreja continua fazendo isso sempre, porque Jesus falou, fazer isto em memória de mim. E a gente tem os nossos queridos padres que fiéis continuam trazendo Jesus pra gente.
É isso aí, a igreja sempre celebrou a Eucaristia, sobretudo no domingo, que é o dia da ressurreição do Senhor. Aí vamos lá, que a gente tem mais 3 perguntas aqui só. Como se desdobra a celebração eucarística? A celebração da Eucaristia. Por favor. Desdobra-se em 2 grandes momentos, que formam um só ato de culto. A liturgia da palavra, que compreende a proclamação e a escuta da palavra de Deus. A liturgia eucarística, que compreende a apresentação do pão e do vinho, a oração ou anáfora, que contém as palavras da consagração e a comunhão. Olha, o que está falando aqui? É que aqui nessa pergunta a gente está falando da celebração da Eucaristia, ou seja, da Santa Missa. E o que o Catecismo ele fala aqui pra gente? Que a gente tem 2 grandes momentos. Talvez a gente nem se recorde mais, que saudade de um folhetim, né, minha filha? Porque a gente ficava com aquele folheto. Sim, mas ele está falando dos 2 grandes momentos, que é a liturgia da palavra e a liturgia eucarística. Né? Quando a gente estava com o nosso querido folhetim, né? O que a gente tinha ali? A gente conseguia ver, né? Um desenho. Liturgia da palavra, depois mudava liturgia eucarística, com um íconezinho. Liturgia da palavra tinha uma bíbliazinha aberta, a liturgia eucarística tinha um cálice, um vinho, um pãozinho, né? Então aquilo ali marcava muito bem pra gente no folheto esses 2 grandes momentos. A liturgia da palavra e a liturgia eucarística, que alimentam a gente, né? Vocês provavelmente vão ter aí com o Pedro e com o Renato uma aula só sobre a Santa Missa, que é uma coisa riquíssima, né? Às vezes a gente pensa, meu Deus do céu, como que eu nunca vi essas coisas, como que eu nunca soube disso? Parte da água, né? A principal oração é a missa. É a missa, né? Então o que acontece? Nesses 2 momentos a gente é alimentado. Primeiro a gente é alimentado pelo pão da palavra. E depois a gente é alimentado pelo pão eucarístico, né? Pelo próprio Cristo. E você vê que essa vamos dizer assim, nutrição da nossa alma com a palavra, ela leva a gente, né, para o ápice da nutrição da nossa alma ali através da Eucaristia. E a gente tem, é engraçado, né, porque em uma dessas aulas que eu preparava sobre a Santa Missa, eu vi mais uma vez, né, uma frase de um santo que, né, Santo Google me ajude, porque, enfim, na próxima vez eu anoto. Mas o que acontece? Ele diz o seguinte: nós temos o direito de ouvir a palavra de Deus. Nós temos o direito de sermos alimentados pela palavra de Deus. Então, às vezes, fala assim, uma leitura, mais uma leitura. Gente, a gente está sendo ali nutrido abundantemente pela palavra de Deus. E se a gente acha que a gente entra lá num lugar, que entra por um ouvido e sai pelo outro, a palavra, que a gente peça, né, a Deus, né, que Ele abra os nossos ouvidos, né, como a palavra diz no Antigo Testamento. O Senhor abriu os meus ouvidos, não lhe resisti nem voltei atrás. Uma vez um aluno falou assim para mim, cara, mas se não entra na minha cabeça. Eu falei, meu filho, anota o versículo. Anota o versículo, cara. Você vai entrar e você vai falar, ó, o Senhor abriu os meus ouvidos, é Isaías. O Senhor abriu os meus ouvidos, não lhe resisti nem voltei atrás. Para que Ele abra os nossos ouvidos, que a palavra, ela alimenta o nosso coração, né? A palavra, ela é, como está nela mesmo, como uma espada de 2 gumes, né? Que é capaz até de separar ossos da medula. Nossa Senhora, o nosso grande exemplo, como eu falei, quando a gente comunga, a gente tem, né, Nossa Senhora feelings, a gente sente de forma única Deus dentro da gente. Nossa Senhora, quando ela fala muito na Bíblia, ela tem depois, eu sugiro vocês pegarem Lucas, os 2 primeiros capítulos, e João, os 2 primeiros capítulos só, vocês vão ter todas as palavras de Nossa Senhora na Bíblia. A Virgem de Silêncio fala pouquinho, mas quando fala, você falou. Quando ela fala muito, que a única vez é no Magnífica, glorificando a Deus. Depois que Isabel, né, diz de onde me vem a honra de que a mãe do meu Senhor me veio visitar, revelada pelo Espírito Santo, que Nossa Senhora estava com o Salvador, não vem. Ela fala Magnífica, que é gigante, né, em comparação com o que ela já tinha falado até aí. E ele é todo cheio da palavra, todo cheio de salmos, todo cheio de citações do Antigo Testamento, que ela tinha o quê? De cor. Ou seja, a Virgem Maria, né, esse grande exemplo pra gente, ela tinha a palavra de cor, ou seja, ela se alimentava muito bem da palavra. Então, quando ele fala sobre esses 2 momentos,
né, que a gente aproveite os dois, que a gente peça a Deus graças, peça também para o nosso anjo da graça, da guarda, né, da graça, nosso anjo da guarda, para que a gente tenha essa graça, né, de ser alimentado pela palavra, né, e ser também profundamente alimentado pela Eucaristia. Quem ainda vai fazer a primeira comunhão, né, peça a Deus a graça para se alimentar o máximo possível da palavra, né, de repente fazer um exercício de pegar um versículo que você goste mais, né, ou da primeira leitura, ou da segunda, ou do salmo, ou do evangelho, por missa, e você repetir ele para você, que ele depois pode virar uma oração, né? Enfim, você peça a graça e depois você faça sua comunhão espiritual. Eu tenho até uma formulazinha aqui de Santo Afonso Maria de Ligório, que depois quem quiser, quiser tirar uma foto, é fácil achar na internet, mas a gente está num lugar que não pega direito, enfim, e a gente pode fazer. Então, assim, peça a Deus essa graça de aproveitar também a liturgia da palavra, porque nós temos o direito de ser, né, de sermos alimentados pela palavra de Deus. Então, tem esses dois grandes momentos, a liturgia da palavra e a liturgia eucarística. A gente vai ter, né, essa nutrição profunda da nossa alma nesses dois grandes momentos aí da celebração eucarística, né, culminando com verdadeiramente a consagração e a comunhão. Quem é o ministro da celebração da Eucaristia? Ninguém vai poder ler. Quem é? O padre. É o padre, isso, o padre ou o bispo. Né? Aqui fala assim, é o sacerdote, bispo ou presbítero. O presbítero é o padre, tá? Validamente ordenado, que haja na pessoa de Cristo cabeça e em nome da igreja. Como eu falei, ele fala aqui, né? Na pessoa de Cristo, em persona Cristo. Gente, não importa quem seja o padre, não importa nem sequer que ele esteja em pecado mortal, porque a graça do sacramento da ordem confere a ele, né, naquele momento, essa graça, esse poder de, né, estar ali em persona Christi e nos dar validamente ali o sacramento da Eucaristia, o sacramento da confissão. É uma graça dada a ele. Só os padres. Eu digo pro meu filho, só o padre tem esse poder. Verdadeiramente, só o padre tem. Né? Porque ali não é ele por ele, é ele na pessoa de quem? Pessoa de Cristo. Cristo. Acabou. Eu vi uma coisa interessante que foi em algum lugar do Instagram, que é que era o senhor falando que ele tinha mais adoração, mais reverência, quer dizer, por um padre do que por um anjo. Porque por um Porque anjo. o padre podia perdoar os pecados dele. E o anjo não. Eu acho que Você é o meu, você não sabe quem foi, mas você Não, mas peraí. Parabéns. Eu tive uma aula lá no Quando a gente gravou. Vê se acho que foi São Luís. Não, olha, Santa Catarina de Sena, por exemplo, né, quando passava um padre, depois que passava, ela beijava o chão. Né? Então, assim, você vê que bonito, né? Que reverência se tem. Quando o padre vai sair, né, na procissão de sair da igreja, né, que várias pessoas têm a prática piedosa de fazer uma reverência, assim, de abaixar a cabeça, que literalmente, né? Que graça que ele teve. Ele, ou seja, ele é, né, homem como nós, com todas as nossas fraquezas, nossas lutas, etc., mas ele foi escolhido por uma missão sem igual. Quem? O padre. O padre, Não, o padre. E aí, né, cabe a gente verdadeiramente reconhecer isso e rezar pelos padres, que, como eu falei, eles são como nós. Então, eles precisam verdadeiramente da nossa oração. Né? Teve uma vez que estava, enfim, conversando, né, e um padre falou assim para mim, sobre uma pessoa que estava reclamando do marido. Ele falou assim, engraçado, que ela fala assim, ai meu Deus, né, na hora que eu chego lá, tá ele lá, eu não sei se ela reclamando do marido ou da esposa. Aí ele falou assim, é engraçado, porque quando a gente chega, não tem ninguém esperando a gente. Aí ele disse que falou isso pra mulher, ela ficou com uma cara assim, sabe? E aí o que essa pessoa se deu conta? Ela se deu conta de quanta coisa o padre abre mão por nós. Ele poderia ter uma família, seja o que for, mas ele abriu mão disso, né, para viver totalmente, essa graça, né, de ser sacerdote, né, através do sacramento da ordem, eles vivem para nós. A vida deles é para a gente. A vida deles é para a gente. É para alimentar a gente com a palavra, é para alimentar a gente com a Eucaristia, é para levar para a gente os sacramentos, né? Eles vivem para nós. Se tem aqui servo de Deus Guido, algumas vezes ele falou, olha,
As famílias precisam de santos sacerdotes. E os sacerdotes, eles precisam de santas famílias. Quantas vezes, né? É um descanso o sacerdote conseguir uma casa de pessoas que rezam, que tem uma diversão saudável, pura, né? Que podem ali verdadeiramente dar para ele um descanso, né? Eles têm uma batida, gente, né? Eles realmente vivem uma vida intensa por nós, para que a gente seja salvo. Então, são esses queridos, né, que ele fala que eles são os ministros da celebração eucarística. Sem padre não tem missas. Sem padre não tem Eucaristia. Porque a celebração da palavra, você consagrou antes. Né? Meu querido, aí acabou, o que acontece? Se acabou e não tem mais padre, aí não tem. Aí você tá falando, se não tem padre, não tem Eucaristia. Já houve algum domingo que foi celebração da palavra? Já houve. Aqui não. Aqui não, mas eu já fui realmente em lugares em que era a celebração da palavra. Graças a Deus, um padre tinha passado por ele, tinha celebrado uma missa e a gente tinha como comungar, né? Mas de fato, é só com eles. Então por isso que a gente tem que ser tão agradecido, né? Vocês rezam pelos padres? Se não rezam, coloquem na oração de vocês. Vocês na família de vocês, já deram abertura para Deus? Deus, manda vocações para minha família. Já, né? Quando eu faço a novena perpétua na Santa Afonso, eles pedem que ela que Deus envie, então, envie vocações. Você imagina, gente, olha só, eu acho, né, para uma mãe, assim, para um pai, não tem honra maior na vida do que ter um filho padre, né? Essa é a minha opinião, se vocês quiserem. Mas, de fato, né, você imagina Deus, né, escolher ali aquela pessoa para depois atuar em persona Christi, né, por aí. Enfim, gente, enfim, rezem pelos padres. Vamos passar aqui para a nossa última... não sei nem que oração, deixa eu ver aqui. Que bom. Vamos passar aqui para a nossa última pergunta. Deixa eu ver se é 279 a última vez. Eu quero ser bem obediente ao meu querido coordenador. Espera aí. A 279. E depois a gente conversa mais um pouquinho aqui. Quais são os elementos essenciais e necessários para realizar a Eucaristia? É isso aí. Pão de trigo e o vinho da videira. Ou seja, eu achei que eu tinha esquecido de falar antes, mas estava aqui. Né? É isso que se tem. O que a gente precisa, então, para ter, né, o Santíssimo Sacramento? A gente precisa de pão, de trigo, e a gente precisa de vinho, e a gente precisa de quê? De um padre. Perfeito. É isso que a gente precisa, né? Para ter. O bispo, ele é padre, né? Ele teve a ordenação sacerdotal, um dia, como, né, todos os sacerdotes, e depois ele teve também a ordenação dele episcopal. E virou bispo. Papa, né? Não, na ordenação episcopal ele é bispo. Né? O Papa é um bispo. O Papa é um bispo de Roma, né? Isso, mas ele é um bispo. Mas quem ordenou ele? Então, o Papa... Dom Oranil. Quem ordenou ele bispo? Então, ela é feita por um outro bispo. Né? Então, a gente tem esses graus, né, do sacramento da ordem, mas é padre, o bispo ele é padre, só que ele recebeu, né, mais um grau aí do sacramento da ordem, que é a ordenação presbiteral episcopal. Então isso vocês vão ver com detalhes no sacramento da ordem. Mas enfim, esses são os elementos necessários. E quando eu disse que eu ia retomar essa palavra, é porque o que acontece, gente? Essa palavra que a gente leu de Atos dos Apóstolos, ela mostra assim, consequências práticas da comunhão eucarística na nossa vida, que é a nossa configuração com Cristo. Ele fala o quê? Ele fala que, olha só, pelos apóstolos eram feitos muitos prodígios e milagres, que Jesus falou que quem cresce nele faria os milagres que ele fazia ainda maiores. Ele fala, os fiéis viviam unidos. Olha que bonito, olha, o vínculo da caridade, tinham tudo em comum. Dividiam tudo por todos, segundo as necessidades de cada um. Vocês viviam realmente uma caridade profunda. Olha que bonito, unidos de coração. Porque qual é a graça sacramental que eu falei que a Eucaristia dá? O amor amor a Deus e ao próximo, certo? Então eles mostram que um grande amor ao próximo. Primeiro por terem o amor a Deus. Então ele fala aqui, unidos de coração, frequentavam todos os dias o templo. Todos os dias, gente. Não vamos ficar com o mínimo. Qual é o mínimo para a gente estar em estado de graça? Partir o pão nas casas.
A missa qual? Dominical, que é o preceito. Mas né, ela é ao mesmo tempo o máximo, mas o que eu estou dizendo é assim, que é o mínimo, é uma vez por semana, Mas eu- tá? Do domingo. Mas eu comecei pelo mínimo e depois eu deixei. Exatamente. É Né? marco também. A gente tem verdadeiramente ser fiel no pouco, mas o Senhor nos confia mais e nos oferece mais. Por que não? Né? Acrescentar mais um diazinho. Né? Por que não? Até mesmo quem ainda não comunga, está ali fazendo uma comunhão Mas eu boa fiz o com o desafio espiritual. das- Pode falar. Uma pessoa no Instagram que é catequista virtual, Sim. o Adventista, o Rafael Braudbeck, não sei se alguém conhece, perguntaram para ele, como exatamente a pergunta, eu sei que a resposta dele foi assim: 6 missas ao longo da semana não equivalem a uma missa dominical. Tipo assim, não adianta você ir todos os dias. Então, A dominical ela se olha, para o Sim, cumprimento sim. do preceito, por exemplo, você não vai falar o seguinte, quer saber, a missa do domingo é muito cheia? Então não vou segunda. Perdeu tudo. Porque o nosso preceito é qual? É santificar domingos e dias santos. Dia de guarda. E dias de santos que são os dias de guarda. Então, para você cumprir este mandamento, o preceito é a missa dominical. Então ela não é substituível. Mas em termos de Santa Missa, ela tem o mesmo valor. Por exemplo, uma vez eu falei com o Frei aqui, falei assim, Frei, então, eu falei, pô, Frei, tô chegando atrasado, dia de semana, não sei o que, ele falou assim, não, Luísa, tenha o mesmo cuidado que você tem na missa de domingo. Ele falou, porque é a mesma. Então, no domingo você chega na hora, eu falei, chego até antes. Ele falou, então, né, você vindo para as missas de semana, é claro que o preceito é você assistir a missa inteira do domingo. E no dia de semana, se você não chegar para não assistir ela inteira, não tem problema nenhum. Tá? Mas o que ele falou é assim, faça esse esforço, né, para ter esse mesmo zelo, porque a missa é a missa, é o mesmo sacrifício de Cristo. Então, só um minutinho, Thiago. Então, assim, ela é igual em valor do santo sacrifício, porém o nosso preceito, ela é a missa dominical. Você vê que ela tem mais leituras, né? Ela tem 2 leituras. Dia de semana a gente vai ver o quê? Uma leitura, o salmo, o evangelho. Às vezes não tem nem a homilia, né? A gente vai em alguns lugares que o padre faz um pequeno silêncio, depois a gente comunga e, enfim, né, sai para trabalhar, enfim, para casa. Mas a missa de domingo, ela é realmente completa. Ela tem, né, a liturgia eucarística com as 2 leituras, né, com o salmo e tudo mais. E, só que em termos de valor, eu queria que a gente soubesse isso, que é a mesma, o santo sacrifício, celebrado ali todos os dias, ele tem exatamente o mesmo valor. Tá? Eu queria só entender, essa resposta estava correta? Então, eu acho que ele quis dizer, sabe o que eu acho que ele quis dizer? Ele quis dizer, tipo assim, não adianta você foi segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. e não ia no domingo, você não cumpriu o preceito, entendeu? Na verdade, assim, não é que anulou, você teve a graça de todas as comunhões, de todas as missas que você foi. Tá? Aquilo não foi em vão, aquilo foi maravilhoso. Porém, verdadeiramente o nosso preceito é o da missa dominical, que a gente tem, inclusive, no sábado a partir do meio-dia. Mas o que eu acho que ele quis ter foi o cuidado das pessoas não perderem a missa dominical. Mas só isso. Né? Alguém pode ter até interpretado errado, mas de fato eu acho que ele quis deixar esse cuidado de que não adianta, você não pode substituir o domingo por todas as outras. Eu vou todo dia, mas não vou domingo que é cheio. Não, porque o nosso preceito é a missa dominical. Foi isso, com certeza. As outras você pode chegar no evangelho. Então, você pode, mas não deve. É isso que o Frei João conversou comigo, porque ela é Não, igual. a do preceito não, tô falando a diária, Sim. você chega no evangelho, não. Não tá bom. É isso Tá que bom, ele tá quer bom, dizer. tá bom. Então não tá bom. Bom não tá. Tanto É é que isso que eu perdi a de segunda assistindo a Santa Rosa. Então, Logo no podendo, dia da padroeira. né? Tinha 9 horas lá, aí eu fui lá. Isso podendo que a gente viva de todo o coração. Na aula da missa vocês vão ver o que ela é, né? E vão ver que realmente vale a pena. Né? Vale a pena a gente. Por exemplo, se você vai no domingo, poxa, que maravilha, né? Que graça grande que a gente tem, né? Já de cumprir essa de ir no domingo. Mas eu sugiro que vocês comecem pelo menos botando mais uma aí na semana, né? Dentro das possibilidades aí de cada um. Tem, gente, missa de 6 da manhã até, não sei que horas, não, dia de semana até 7h30. E de domingo tem até 9h30 na ressurreição. Não há quem perca, não é possível. Então vamos lá. Então aqui, como eu ia falando, essa palavra ela fala dos efeitos práticos aí, né?
unidos de coração, frequentavam todos os dias o templo, partiam o pão nas casas, tomavam a comida com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus. Como a gente murmura, minha gente, né? Louvando a Deus, ou seja, né, o salmista diz, né, bendirei o Senhor Deus em todo o tempo, seu louvor estará sempre em minha boca. Tem uma outra palavra que fala assim, né? Cantará alegria em meus lábios ao cantar para vós o meu louvor. Então, se a gente está meio triste, está faltando louvor, né? Cantará alegria em meus lábios ao cantar para vós o meu louvor. Acho que é 150. Pode cantar salmo sempre. Eu amo os salmos. E aí ele fala aqui, olha aqui. E a cada dia se juntavam outros que estavam ao caminho da salvação. Por quê, gente? Existe uma força irresistível, né, de Cristo. Cristo, ele é irresistível. Não existe uma pessoa que conheça Jesus e que não ame Ele. Né? Não existe essa possibilidade. Só não ama quem não conhece. Só não ama a igreja quem não conhece a igreja. E a gente vai conhecendo ela assim, né? Como a gente está fazendo aqui. E mais do que isso, vindo, né? Frequentando aqui as missas, enfim, grupo de ação, a gente vai conhecendo assim. Aí a gente vai amando. Mas qual é a grande questão quando ele fala assim, iam juntando outros ali? Porque muitas vezes nós somos o único Cristo que vai passar pelas pessoas. Nós somos cristãos, certo? Então nós somos outros Cristos. Então muitas vezes o único Cristo que vai passar pela vida de uma pessoa somos nós, né? Ou somos nós, né, Tiago? São Francisco dizia, né? Às vezes o único evangelho que a pessoa vai ter acesso na vida é você. Então, como a Eucaristia ela vai nos configurando a Cristo, ela traz esse efeito da gente poder ser Cristo na vida do outro e assim fazer com que outras pessoas falem, cara, eu quero viver assim também. Né? Até a gente chegar no ponto em que São Paulo fala, não sou eu mais que vivo, é o quê? Cristo que vive em mim. Essa é a meta da nossa vida. E o que eu quis deixar para o final isso aqui é para justamente vocês verem que este é um efeito prático e maravilhoso da Eucaristia. Essa nossa configuração com Cristo que se dá a nós como alimento. Tá? Então eu queria fechar com isso, mas eu queria, né, falar, nós temos a missa, né, e com todas as graças possíveis e o próprio Cristo para a gente na comunhão, e no momento em que a gente, enfim, não possa comungar ou ainda esperando nossa primeira comunhão, a comunhão espiritual feita aí de todo o coração, e para os que já podem, né, comungar ali a confissão rápida para poderem voltar. Temos a adoração eucarística, que a gente pode fazer aqui, normalmente é o dia, é a quinta-feira. Por que é a quinta? Porque foi o dia da última ceia. Exatamente, foi o dia da instituição. Toda quinta tem adoração, podia ser segunda não, Frei, é o meu melhor dia não, porque quinta é o nosso dia, realmente, de adoração. O dia da instituição. Então tem a Eucaristia aqui. Tem lugares com adoração perpétua. Que é aquela... Lá no centro. No centro tem a Santana, mas, por exemplo, pela internet, se você bota no Google assim, adoração, lá na Polônia. Adoração perpétua. Outro dia, antes de dormir, botei lá, adoração perpétua, botei ali Jesus exposto e fui fazendo oração da noite ali, contemplando ele um pouquinho. A visita ao Santíssimo que a gente pode fazer. Gente, são coisas que a gente não tem um hábito, mas que depois que a gente vai crescendo, né, nesse sábado, nossa, é maravilhoso, assim, a gente cresce muito em amizade verdadeiramente com Jesus. Aí eu indico esse livrinho aqui. Cara, isso aqui, eu vou te dizer uma coisa. Que Deus abençoe o Padre Mateus, que foi quem me apresentou isso aqui. Gente, esse livro, uma coisa maravilhosa, de Santo Afonso de Ligório, Visitas a Jesus Sacramentada a Nossa Senhora. Padre Mateus. Padre Mateus é daqui. Oi? Da Capela São José. Visitas a Jesus Sacramentado e a Nossa Senhora. É uma coisa simples assim, né? Que a gente pega um dia e tem aqui um guiazinho. A gente está meio diante de Jesus, não sabe o jeito que falar. O livro da adoração perpétua. Que bom. Então assim, é rápido, você pode dar um alô e falar, Jesus, eu vim só dizer oi. Pronto, você visitou ele. Se um dia você está com mais um tempinho, você pode, ler ali. Um dia da visita aqui tem para cada dia 1, 2, 3, 13. Que dia é hoje? Hoje é dia, que dia é hoje? Não sei, 29. Aí você vai lá no dia 29 e faz a visita. Martírio de São João. Coisa maravilhosa.
Não tem. Mas na Amazon tá R$10. E chega no dia seguinte. No dia que eu pedi, eu falei, que isso? No dia seguinte eu vou porteira aqui. Chegou, sushi, que isso? Coisa estranha. Chegou, R$10. Né? Um livrinho assim, precioso. E tem um link disso aqui. Eu vou mandar pro grupo. E eu só vou mandar agora porque eu verdadeiramente depois eu não lembro. Não. Eu não sei se pode fazer Pix, eu nem sei como é que eu compro na Amazon. Eu compro bem pouquinha coisa, quando eu compro isso. Mas tem essas visitas em versão num site aqui, Rumo à Santidade. Eu vou botar eles para vocês agora no... vou botar agora para eu não esquecer. Vou jogar no nosso grupo agora e vocês já sabem que ele é a versão livrinho que algum bendito resolveu colocar aqui. Vou botar aqui pra vocês, domingo. O WhatsApp é uma praguinha, né? Claro que eu entrei aqui pra botar pra vocês, já respondi uma pessoa. É realmente uma coisa de louco. Peraí. Aí, ó. E eu não sei, eu vou ser muito sincera, tá? Eu nunca li a introdução desse site, mas eles ainda botaram a Jesus Sacramentado, a Nossa Senhora e a São José. Então você tá com mais um tempinho, você faz a visita ali, fala com Jesus, fala com Nossa Senhora e com São José. Mandei pra isso e já vão saber o que é. Mas por que eu tô falando essas coisas? Alimentem, gente, a devoção, alimentem o amor de vocês a Jesus Sacramentado. Alimentem. Né? Eu passei uma etapa da minha vida longe, né? Em pecado, e minha mãe continuava falando, vai na missa, filha, vai na missa. Aí eu vinha na missa, ficava no meu cantinho, mas eu chorava, eu não sabia por que eu chorava. Essa é a verdade. E teve um dia que aí as pessoas vão me consolar, e aquilo me dava nos nervos, você imagina, me abraçava, dar um beijo, essa pessoa me conhece, me dá um beijo. Aí, um dia eu falei assim, Jesus, não vou vir mais na missa, não. Tô chorando, não sei nem porquê. E no meu coração ele falou assim, minha filha, você tá chorando? Porque era pra você estar, na fila para receber o pão dos anjos, mas você tá comendo lavagem dos porcos. Falei, ai. E de fato, depois, graças à minha Santa Mãe, rezando, jejuando por mim, eu voltei. Voltei, me confessei, voltei a comungar, graças a Deus. Mas por que eu estou falando isso? Porque a gente perde muito tempo da nossa vida, às vezes. Né? Como esse padre amigo meu que eu citei, né, falou, antes tarde do que mais tarde. Então que a gente volte logo, não importa quanto tempo a gente perdeu. Porque a gente tem, a partir de hoje. A gente tem hoje para se confessar, a gente tem hoje para comungar, é hoje. A gente não sabe quanto tempo a gente tem. Então, meu apelo final aqui é que vocês aproveitem, né? Que vocês se voltem, né? Que vocês alimentem esse amor a Jesus Eucaristia. Não adianta, você não vai alimentar o amor assim, mas eu não tenho esse amor. Ele tem que ser alimentado, visitando, né? Dando um oizinho. Às vezes eu falo assim, Jesus, eu nem queria estar aqui, mas eu vim, pronto, daqui a pouco a oração já enche ele de novo. Graças a Deus que eu vim. Então assim, né? Repetindo, Deus gosta dos sinceros, pede para ele esse amor, pede dos nossos anjos da guarda. Já combinei com o meu anjo da guarda, quando eu der uma batidinha assim, eu tô chamando ele sem poder falar. Pede ajuda ao anjo da guarda, me ajuda a amar Jesus e a Eucaristia como você ama. E os nossos anjos, né, contemplam a Deus, eles, né, têm... Padre Paulo Ricardo falou que os anjos estão o tempo inteiro incendiados de amor por Deus. Eu falei, meu anjo, me ajuda! Porque eles estão incendiados de amor por Deus o tempo inteiro. E a gente pode pedir. Quando eu me ajoelho, eu falo, meu anjo, por favor, me ajuda a adorar aqui Jesus com você. Né? Pedir ajuda a Nossa Senhora, que foi com certeza a primeira adoradora. Ela adorava Jesus ali, dentro da barriga dela. Imagina só, imagina o grau de adoração que a Virgem Maria pôde fazer naqueles 9 meses e depois em todos os outros 30 anos da vida de Jesus. Então que a gente peça, tá? O auxílio dos anjos, que a gente peça, né, o auxílio dos santos, especialmente Nossa Senhora e São José, que viveram ali em adoração, né, o tempo inteiro, para a gente crescer esse amor. Amém? Olha só, eu vou pedir para você encerrar aqui essa gravação e eu vou só ler um pouquinho, deixa eu só falar o que eu vou ler aqui, gente. E vocês que estão ouvindo, fiquem curiosos e procurem os milagres eucarísticos, tá bom? Eu vou ler aqui só algunzinhos do Pequeno Catecismo Eucarístico. Beijo, gente, tchau.